Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Um bom sábado para todos. Hoje nós chegamos na metade do nosso propósito. Hoje é dia de Eclesiastes 6. Vamos lá, vamos começar? Eclesiastes 6. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece nesse mundo. Deus dá a alguns tudo o que desejam, riquezas, propriedades e fama. Porém, depois não deixe que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho que aproveita, e não é ele. Isso também é ilusão e não está certo. De que adianta o homem viver muitos anos e ter 100 filhos e não aproveitar as coisas boas da vida e não tiver um sepultamento diferente, decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte que ele. É inútil a vida dessa criança. Ela desaparece na escuridão onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia e nem sabe como é a vida. Mas pelo menos ela encontra mais descanso do que o homem, que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, vamos todos para o mesmo lugar. Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem um sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Tudo que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, ela já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós não sabemos que não poderemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Uma coisa é certa, quanto mais falamos tolices, mais dizemos. E não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões, vida que passa como uma sombra? Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da nossa morte? Eu vou ler de novo um versículo que me chamou muito a atenção. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. A palavra de Deus diz lá no livro de Jó que os olhos dos homens nunca se cansam. Sabe por que a gente sempre se mete em encrenca, em enrascada? Porque os nossos olhos têm a péssima tendência de nunca descansar. Sempre está querendo mais, sempre está querendo além. Se a gente confiar naquilo que a gente vê, a gente não chega simplesmente a lugar algum. Porque aquilo que a gente vê, geralmente, é aquilo que as nossas circunstâncias têm nos apresentado. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Quantas encrencas a gente se mete, literalmente, pelo que os nossos olhos estão apresentando, entre o que é eterno e o que é aquilo que está no nosso tempo presente. Os nossos olhos, eles precisam estar firmes na base, na nossa família, em Deus, em Cristo, na cruz, Jesus, em ouvir o Espírito de Deus para seguir. O resto disso, de tudo isso que eu falei, é correr atrás do vento. Quantas vezes eu e você temos corrido atrás do vento, estamos estado sem direção, porque a gente tem deixado que os nossos olhos dominem tudo aquilo que a gente vê. Quantas péssimas decisões eu e você já tomamos nesse ano? E olha que o negócio não tem nem 1 mês e meio que aconteceu. Falar demais é tolice. É mal de mulher, né? A gente gosta de colocar que a gente tem razão.
Falar demais é tolice. Falar de tudo que a gente vê errado é tolice. Tolice é criar confusão. Rachadura é ser como uma goteira o tempo inteiro, só listando erros. Só listando tudo que todo mundo tem que fazer, todos estão errados, ela é santa anja do Senhor. Quem já foi assim? Quem é assim? Lidar com uma mulher assim é insuportável. Lidar com um homem que só sabe fazer críticas é insuportável. Lidar com um homem que tudo que a mulher fala tá ruim, tá errado, não presta, também é insuportável. Se a gente não souber aproveitar aquilo que nos está alinhado no tempo presente em relação às coisas que são do alto, a gente vai se perder no meio do caminho. E eu falo isso com muita propriedade. O que a vida tem te apresentado e o que Deus tem te pedido? A gente tem que começar a refletir sobre essas coisas. É muito mais fácil lidar com o que está na nossa frente. É muito mais fácil pegar todas as nossas circunstâncias, todas elas, e decidir diante do que a gente vê. Mas você já, talvez, perguntou a opinião de Deus sobre aquilo que você está passando ou que você está vendo? Eu vou ser muito sincera com vocês. Sem palavra, de manhã, de tarde, de noite, sem conhecer as escrituras, é impossível saber o que Deus quer. É impossível. Ah, Poli, mas ler a Bíblia é difícil. Pegar, abrir e ler é difícil. O problema é que a gente faz da Bíblia quiromancia. É assim, tá aqui, peraí, deixa eu fazer assim. Aí a gente fecha. É agora que Deus vai falar comigo. Vamos lá. Fechou? É esse aqui. Então, deixa eu ver o que Deus tem. Isso não é Bíblia. Isso é quiromancia. Isso é tentar adivinhar. Isso é tentar trazer sorte. Isso é tentar pegar o vento com a sua mão. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Porque se você não conhece as escrituras, pega aqui. Se você não entende o que Deus tem para mim, Deus tem para você, a gente nunca vai saber qual é a vontade de Deus. Às vezes a pessoa me pergunta, Poli, como que eu faço para buscar Deus? Eu pergunto, você já leu a Bíblia? Mas eu não sei interpretar. Você já leu a Bíblia? Mas eu não sei ler. Você já leu a Bíblia? Porque é muito fácil falar que não sabe se você não leu. Eu vou dar um negócio, vou mostrar aqui para vocês. Essa Bíblia aqui que eu leio, olha aqui, dá para vocês lerem? Ela é a nova tradução na linguagem do dia de hoje. Tem uma outra tradução chamada A Mensagem. Esse tipo de Bíblia, ela é a nossa linguagem. Ela é muito fácil de ler. Hoje em dia, só não lê Bíblia quem não quer. Tem algumas Bíblias que tem explicações do lado. Eu vou até comprar dessa Bíblia de novo, eu tinha. Que você vai lendo assim e já tem um devocional do lado para te inspirar. E outra, você achar que você não pode ler Bíblia porque você não sabe ler Bíblia, porque é chato ler Bíblia? É inconveniente ler Bíblia? Isso é retirar a autoridade de Deus. Porque se ele deixou um testamento para você seguir e você não lê, Jesus está nas linhas da palavra. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento é Jesus. E o Apocalipse é a volta de Jesus. Se você não lê Bíblia, é impossível de você querer conhecer Jesus.
Tem gente que diz que é de Jesus, tem gente que diz que conhece Jesus, tem gente que diz que é pertencente a Jesus e nunca leu a palavra. Me diz como? Como? Me explica isso. Por quê? Como que eu vou saber qual é a vontade do meu pai se eu não sei o que ele quer? Para de se limitar porque algum diretor espiritual falou alguma coisa para você. Não se limita, mas é isso. Deus quer nos elevar a um outro nível de entendimento. Ele quer que você pega, abre e lê. Abre a Bíblia hoje no Novo Testamento. Lê assim, Mateus 1. É o primeiro livro do Novo Testamento. Pronto, mas hoje eu vou ler a Bíblia. Mateus 1. E amanhã, o que eu vou ler? Mateus 2. E depois de amanhã, Mateus 3. E depois de amanhã, Mateus 4, Mateus 5, Mateus 6. Ah, não, hoje eu vou ler o Mateus 7, Mateus 8. E depois o 9 e o 10. E depois o 11, o 12 e o 13. E aí você vai indo e vai conhecendo as Escrituras. Terminou o Novo Testamento, volta e lê a Bíblia inteira. Terminou, volta e lê a Bíblia inteira. Volta e lê a Bíblia inteira. Um dia, uma hora, alguma coisa vai entrar. Porque o que não dá é para que eu e você continuemos do mesmo jeito. Você realmente acha que isso agrada o coração de Deus? Deus deixou algo concreto para mim e para você. E o pior é que eu estou falando algo que já é instituído há muitos anos. Isso aqui é uma história milenar. Só Jesus já tem mais de 2.000 anos que veio na Terra. Há 500 e poucos anos atrás, houve a Reforma Protestante. Um dos grandes pontos da Reforma Protestante é para que todos tivessem acesso à palavra. Segundo ponto da Reforma Protestante é para que todos tivessem educação. Se você foi para a escola, agradeça a Reforma Protestante. Sério, Poli, sério. Se alguém lá na Alemanha, na China não, esquece a China. Se alguém nos Estados Unidos hoje, se alguém, sei lá, Argentina, qualquer país do mundo, do planeta Terra, hoje, se crianças vão para a escola, adolescentes vão para a escola, adultos, né, jovens vão para a escola, adultos vão para a faculdade, a gente precisa agradecer a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, eles falaram, não, peraí, deixa eu falar, o povo tem que também ter direito à palavra, porque o domínio da palavra era só da igreja. Então, a igreja falava que era lei. E os sacerdotes na época, né, Martim Lutero e toda a companhia dele, eles acreditavam que aquilo ali precisava ser mudado, que outras pessoas precisavam de educação, que outras pessoas precisavam de conhecimento e que se o véu for rasgado de cima para baixo, e se todos tinham acesso ao Pai, por que a igreja que ia ditar aquilo que é a intimidade da pessoa com Deus? São vários pontos, mas eu quero trazer esses dois hoje. Reforma Protestante tem história, tem um porquê daquilo acontecer. Podem falar o que for, mas enquanto você vê alguém escrevendo, ali você fala, Reforma Protestante. Tem 500 anos, menos de 500 anos, que a educação se espalhou no mundo. Olha só, talvez você não soubesse disso, né? Então, um dos pontos cruciais da reforma foi para que todos tivessem direito e acesso. E aconteceu. Pronto, estamos aqui, Poliana está aqui, com acesso eu consigo ler o que eu vejo. Eu tenho a palavra na minha mão, que isso também é uma coisa muito importante, que as pessoas não tinham a palavra. E se você tem a palavra
Porque o que acontece? As pessoas não sabiam ler e escrever. Ler e escrever era algo para poucos, né? E aí não adiantava de nada deixar as pessoas terem acesso à palavra se elas não sabiam ler e escrever. Olha só como uma coisa é mais profunda do que a gente imagina. Então, eles precisavam que as pessoas tivessem direito à educação e aí elas iam ter direito à palavra. Que foi, gente? Aconteceu. Olha eu aqui, olha você. Nós somos fruto disso, sabe? A pessoa pode só falar mal de protestante, só falar mal de quem é evangélico, mas se ela lê e escreve, ela tem que agradecer a essa reforma. E foi essa reforma que trouxe acesso ao mundo. Olha que forte. Chego, fico arrepiada. O mundo teve direito à palavra porque alguém não se conformou que outras pessoas ditassem como seria a vida espiritual daquela pessoa. Então, hoje eu e você, nós temos acesso direto, tanto ao Pai quanto à palavra. Porque tendo acesso à palavra, nós descobrimos que nós temos acesso ao Pai. Porque está contida na palavra essa informação. Então, como, Polly, que eu vou fazer da minha vida algo para Deus, viver para Deus, ser de Deus, mergulhando na palavra? Ainda que você não saiba interpretar, o caminho se faz ao caminhar. Eu te falo por mim. Tem uns 15 anos que eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Se desses 15 anos eu falhei 300 dias, foi muito. Eu leio a Bíblia todos os dias, todos os dias. Eu já li a Bíblia toda mais de 10 vezes. Todos os dias, todos os dias. Então hoje eu ligo o Instagram e falo tantas coisas, entrego tantas referências aqui para vocês, não é à toa. Foi porque lá atrás eu tive essa percepção que eu tô tendo para vocês. Eu pensei, se eu falo que sou de Deus, se eu penso que sou de Deus, se eu quero ser de Deus, se eu não quero que outras pessoas fiquem impondo como será a minha vida espiritual, eu preciso conhecer as Sagradas Escrituras. Quantas vezes eu li um texto e não entendi nada? 2, 3, 4, 5, 50 vezes. Só que a palavra, ela nunca volta vazia. Quantas vezes você já pegou para entender aquilo ali? Porque a Bíblia, diferente de outros livros, dizem que a Bíblia a gente lê do lado do autor. É verdade. O Espírito de Deus que habita em você vai começar a trazer a palavra para a tua realidade, assim que você se debruça nas Escrituras. E como é saber fazer a vontade do teu Pai? Saber fazer a vontade do teu Pai é conhecendo a vontade do teu Pai. Então hoje eu quero te entregar direção, eu quero te entregar um caminho e eu quero te entregar a palavra. Não existe nada melhor para a vida de um cristão que conhecer as Sagradas Escrituras. Existem pessoas que dizem que nós não sabemos interpretar a Bíblia, que ela já foi interpretada. Eu discordo, desculpa, mas eu discordo. Não é que existe interpretação diferente para aquilo que Deus tem. Lê, para você ver. As pessoas acham que é algo muito capcioso, algo que você nunca vai entender, é algo inacessível. Mas você já tentou comprar uma Bíblia de uma tradução atual e seguir? Porque se você debruçar nas Sagradas Escrituras, você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida e você não vai incorrer nesse erro de lidar com o que os seus olhos veem. Porque se seus olhos estiverem vendo algo que não é lícito diante de Deus, na hora que a circunstância aparecer na sua frente, você vai pensar assim, não é de Deus. E você vai desviar daquele caminho. Tem noção?
Você olha aquilo ali e você consegue identificar. A palavra vem para uma atitude prática, para que quando você olhe aquilo ali e veja que aquilo ali reside um abismo, ao invés de você flertar com o abismo, como muita gente faz, você se desvia do caminho, você se desvia daquele abismo e você faz o quê? Segue. Fala, a palavra diz algo que não é correto fazer isso. Mas para isso você vai ter que mergulhar, você vai ter que entender, você vai ter que buscar, você vai ter que ler, você vai ter que comprar uma Bíblia com uma tradução boa, que você mergulhe e que você conheça as Escrituras. Porque quando o dia mau chega, quando o tempo sombrio vem, quando o riso e o gozo param, o único que consegue te manter de pé é Jesus. E Ele está contido na palavra. Não tem outro. Na hora que a luz apaga, na hora que a maquiagem sai, não tem outro. E se você não conhecer a palavra, você não conhece Jesus. Ir para a igreja e ouvir uma palavra é bom. Eu falei aqui antes de você chegar sobre... Eu tô lendo essa daqui, ó. A nova tradução na linguagem do dia de hoje. Simples. Uma tradução simples. Simples. Peguem o que é simples e comecem. Comecem hoje. Mateus 1. Uma hora do alto você vai ser revestido de poder. Uma hora do alto as coisas vão acontecer da noite para o dia, de uma hora para outra. Qual foi a última vez em que você já mergulhou na palavra? Qual foi a última vez em que você foi conhecer profundamente as Escrituras? Ela é acessível para você e para mim. Ela está presente na nossa vida, porque Deus quer muito conexão comigo e com você. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esse dia, nesse propósito que é tão lindo. Nós estamos aqui só para ouvir sobre a palavra, conhecer a Ti e poder entender um pouquinho mais do Teu reino. Nos alinha a Tua vontade. Eu declaro em nome de Jesus que as pessoas que verem esse vídeo, elas terão gozo pela Tua palavra, elas terão muita vontade de Te buscar, de Te conhecer, de ler as Sagradas Escrituras e de estar mais perto de Ti, porque quando o mal nos assolar, porque quando a praga tentar chegar na nossa tenda, nós vamos nos lembrar do que a Tua palavra diz e coisa alguma nos alcançará. Porque eu sei que essa palavra é mais cortante que espada de 2 gumes. Ela vai nos penetrar corpo, alma e espírito, transformar a nossa vida e nos fazer nova criatura. Em nome de Jesus, amém. Hoje é um dia apropriado para que eu e você comecemos uma nova história com Deus. Às vezes a gente quer tanto de Deus, a gente quer tanto que Deus faça, a gente quer tanto que Deus nos alinhe à vontade dEle. E a gente se esquece de que está acessível. Está muito acessível. Basta abrir e ler. Um beijo, fica com Deus. Hoje nós temos uma nova direção, um novo caminho. E essa direção, ela está na palavra. É dali que vai vir a tua resposta. A tua resposta vai vir do alto e não da boca e não da mão de homens. Todas as respostas que vêm da boca e da mão de homens são falhas. Mas a resposta que vem do coração de Deus é sobrenatural. Eu vou contar algumas experiências para vocês rapidinho. Às vezes eu tô deitada, dormindo. E Deus fala, leia tanto, capítulo tanto, versículo tanto. Eu abro, corro e leio. E era a minha resposta. Sábado que vem, provavelmente é sábado que vem, eu vou contar o testemunho da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda. E eu estava numa madrugada e eu ouvi uma voz
que me disse: abra em tal, versículo tal, capítulo tal, não, capítulo tal, versículo tal, que ali vai vir a resposta para a tua angústia. Eu tive a audácia de falar para aquela voz: não existe esse livro na Bíblia. E existia. E ele veio a resposta que transformou a minha vida. Foi ali que eu ouvi a primeira vez a voz do Espírito de Deus. E todas as vezes que Deus quer mudar a minha história, Ele nunca chega falando, isso e aquilo. Ele sempre fala: Polly, capítulo tal, versículo tal. Depois daquele dia lá atrás, em 2006, eu já tive tanta revelação na palavra, tanta direção. Nossa. Meu Deus. Tanto alinhamento, tanta palavra de sabedoria, tantas vezes que o próprio Espírito me livrou de tanta cilada só por conta das Escrituras. Não teve outro. Foi a palavra que me libertou. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu vou declarar que todos vocês terão essa experiência. Vocês estão angustiados, o coração está aflito. E o Espírito Santo vai sussurrar no seu ouvido: abra tal, versículo tal, ali vai estar a tua resposta. E ali vai estar uma resposta que vai transformar a tua história. Mas não esqueça de ir conhecendo as Sagradas Escrituras, porque Deus vai falar desse jeito com vocês, assim como Ele fala comigo, na palavra. Quantas vezes eu já sonhei e ouvi pessoas falando: tua resposta está no livro de tal, versículo tal, capítulo tal. Eu acordo, abro e pronto. Solucionou minhas demandas. Meu Deus, isso é impagável. E é esse tipo de envolvimento que eu quero que você tenha com Deus. Nada menos do que isso. Por isso que eu tô aqui, sempre lendo a palavra. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus e até amanhã, 5h45, é domingo, mas nós vamos estar aqui todos os dias. Eu abro a tenda da presença e entro dentro, e mergulho dentro. E a gente já tem tem quase 200 dias aqui. Epaminondas daí, ele vem comigo sempre, a Amanda. E a gente já foi só um, a gente já foi 2, a gente já foi 3, hoje a gente já é mais pessoas. Tem dia que a gente é 15 ao vivo. Essa palavra às vezes alcança 400, 500 pessoas no final do dia. Eu fico muito feliz e muito grata a Deus, porque eu não desisti. E eu vejo multidões sendo alcançadas por essa palavra. Né? Chegar no final do dia e ver que 500 pessoas viram os vídeos, que, sabe, isso me engrandece. Saber que 500, 400 pessoas hoje, né? Provavelmente hoje, talvez no final de semana tenha mais visualização, já chegou a ter 600. Então, para mim isso é prova de que a palavra nunca volta vazia. E hoje foi um dia apropriado para a gente falar sobre a palavra. Não se esqueçam, a grande revelação que eu e você precisamos para a nossa vida está na palavra. 1 João 5,7 diz: existem 3, o Pai, o Espírito e a palavra. O Pai, o Espírito e a palavra. A própria Bíblia trata Jesus com a palavra. Se a gente vai se casar com Jesus no dia das bodas do Cordeiro, como que você não vai conhecer ele? Quem já casou? Quem já casou aqui? Casou sem conhecer? Minimamente conheceu para casar, né? É isso que Deus espera de você, que você conheça o teu noivo para você se casar com ele. E ele tá de Gênesis a Apocalipse. Vai pensando nisso. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.